Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela confiança da igreja, dos irmãos. O tema que foi me passado, eu vou dar uma lida aqui, está em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 10. Só para nós reforçarmos o tema que foi me passado. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 10. Amém? Todos acharam? Diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos lá em 1 Coríntios, onde o nosso irmão Davi acabou de ler, no capítulo 10, no versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Agora, abra comigo, lá em Salmos, capítulo 73. Apesar que, quem disse sobre, pois quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, foi o apóstolo Paulo, a qual ele defendia muito a sua autoridade apostólica, né? Mas eu não irei falar sobre Paulo hoje, eu irei falar sobre um outro personagem que talvez muitos aqui não... Alguns conhecem, talvez muitos não escutaram muito sobre esse personagem, mas é um personagem que é muito interessante, muito importante, e hoje nós iremos entender um pouquinho melhor sobre esse personagem, tá bom? Salmos capítulo 73, diz assim, no versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e eterno Pai, desde já, Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas vossas atitudes, Senhor, porque nós somos seres humanos, não somos 100% perfeitos, e nós sabemos que devemos buscar forças no Senhor, nos fortalecer em Ti, porque se nós fortalecemos em nós mesmos, ó Pai, querer se fortalecer em nosso próprio interior, nós iremos cair, nós não iremos para frente. Mas te agradecemos e louvamos a Ti pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, porque o Senhor foi o único e é o único que jamais irá nos abandonar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pai, que nesta manhã o Senhor possa falar conosco através da Sua palavra, e que não seja minhas palavras, mas seja a palavra do Teu Espírito Santo, Pai. Usa-me como Teu servo, e que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, e que cada um de nós, nessa manhã, saiamos daqui pensativos, reflexivos, e com uma mente renovada, meu Pai, com uma mente transformada, e com o nosso interior lavado pela Sua santa palavra. Esta é a nossa oração, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Acabamos de ler na 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, sobre que o apóstolo Paulo disse que quando nós achamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Mas se a gente for ler um pouquinho o contexto, para a gente entender melhor por que ele estava dizendo isso,
no momento, não de momento de uma fraqueza espiritual, mas no momento de quando a perseguição ela vem, as injúrias vêm, quando as necessidades batem na nossa porta, é aí que Deus tenta nos provar para ver como a gente vai saber lidar com essas situações da nossa vida. Ou seja, quando Paulo disse isso, ele falou, quando eu penso que estou fraco e é que eu estou forte, é quando o quê? Quando a necessidade bater na minha porta, eu vou tentar saber lidar com essa necessidade. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou abandonar a Cristo, não. Pelo contrário, eu vejo com uma forma diferente como o mundo vê. Eu vejo como uma oportunidade de como eu tentar melhorar, de como eu vou resolver aquela situação. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E quando a gente lê no 1 Coríntios, que o irmão Davi acabou de ler, sobre aquele que está de pé, cuidado para que não caia, isso é muito importante. Porque talvez nós achamos que nós somos super-homens, que a gente não tem, que a gente não vai cair, que a gente jamais irá se desviar, mas pelo contrário, quando a gente se batiza, o velho homem ele não realmente morreu, ele sabe nadar, porque é uma luta diária. Esse negócio de, mas a gente é uma nova criatura, sim, é um novo pensamento, é uma nova forma de linguagem, mas se a gente se fortalecer em Deus, porque se a gente fosse fortalecer a nossa própria carne, nós iremos fazer as mesmas coisas como a gente fez no passado, e quando nós estávamos nas trevas. E por que eu cheguei a ler e a meditar sobre Salmos capítulo 73? O que isso tem a ver? Bom, o salmista Asaf, antes de nós entrarmos a fundo nessa mensagem, vamos falar um pouco de quem era esse personagem. Asaf, ele era nada mais do que menos um levita, que era, praticamente ele liderava os músicos, os louvores, o templo ali, ele cuidava do templo. E possivelmente ele estava vivendo na época de Davi e também um pouco na época de Salomão. Salmista Asaf não era um cara qualquer. Pelo contrário, o salmista Asaf, ele louvava muito a Deus. Ele sabia da grandeza de Deus. Ele sabia quem ele louvava. Ele sabia que ele servia. Ele sabia. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus. Talvez eu imagino esse camarada que em todos os momentos da sua vida, ele sempre exaltava a Deus, ele sempre tentava achar uma forma de gratidão, de agradecer ao Senhor, por tudo que Deus fazia por ele. Até porque, quem é temente a Deus, Deus honra. Deus não vai somente honrar você, ou eu, ou nós, pelo fato de nós estarmos só no culto de domingo e já era. Não, Ele vai honrar aqueles que também são fiéis a Ele. E da mesma forma que, quando nós somos fiéis a Deus, Ele é fiel a nós. Só que aí, o salmista Asaf, como nós acabamos de ler, ele começa falando ali que quem tenho eu mais no céu, senão além de ti? Pois a minha carne, mesmo que minha carne desfaleça, mesmo que eu esteja num momento de fraqueza, mesmo que eu esteja um pouco fraco na fé, é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me guia com os teus conselhos, é o Senhor que direita os meus caminhos. Muito bonito isso que ele falou, né? Só que não foi exatamente isso que Asaf começou no texto. Asaf, ele começa, se a gente for ler o começo de Salmo 73, ele começa assim, ó. Ele começa a elogiar o próprio Deus, ele começa a falar dessa forma, ó. Com efeito, Deus, ele é sim bom para com Israel. No versículo 1. Para com os de coração limpo. Ou seja, Deus, ele é bom? É, e sempre será, e sempre foi. Desde o Antigo ao Novo Testamento. E até hoje. Só que aí, ele começa a mudar um pouco o contexto no versículo 2. Olha o que ele fala. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Eu fiquei pensando nesse texto, eu falei, poxa, por que ele falou que Deus era bom com Israel, com aqueles que eram de coração limpo, mas por que ele falou quanto a mim? Porque, possivelmente, pelo texto, o coração do salmista Asaf não estava mais puro como estava antes. Talvez o coração do salmista Asaf já não estava mais limpo como era antes. E por que eu estou falando isso? É nas minhas palavras, no meu pensamento? Não, porque a gente vai mais para frente no contexto e no texto e veremos por que o salmista Asaf não estava
da forma que ele era antes. Um homem temente a Deus, um homem de coração limpo, de mente renovada. Por quê? Olha o que ele fala. No versículo 3, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sádio, nédio. Eles não partilham das canseiras dos mortais, eles não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos deles saltam-lhe como da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Vamos lá. O que nós estamos vendo aqui é uma análise de descontentamento de salmista Asaf com o próprio Deus. Ele está ali desabafando com Deus, ele está tendo um momento de diálogo com o Senhor. Ele não está falando para o irmão Ailton, desabafando com o irmão Adalto, com o irmão Valmir, não. Ele está desabafando com Deus. É ele com Deus ali, tete a tete. Senhor, é o seguinte, o Senhor é muito bom para com o povo de Israel. Pega você, vamos pegar nós aqui como exemplo. É como se nós estivéssemos aqui, num momento íntimo com o Senhor, você está na sua casa e você começa a ver algumas coisas no mundo que você acaba não caindo em si e fala, poxa, mas peraí, tem alguma coisa errada. Ele está descontentamento com Deus ali, ele está totalmente, como eu posso dizer, ele está inconformado com as coisas que ele está vendo no mundo. O salmista Asaf, ele chega para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é muito bom para com o povo de Israel. O Senhor é perfeito. Mas o Senhor é bom para aqueles de coração limpo, correto. Só que quanto a mim, pouco faltou para que eu me desviasse dos teus caminhos. Ou em uma outra tradução, uma outra linguagem, pouco me faltou para que eu me afastasse da sua palavra. Por quê? Porque, Senhor, é o seguinte, vamos imaginar aqui o salmista Asaf falando na linguagem de hoje. É como se ele estivesse falando assim, Senhor, por que eu estou falando isso? Porque eu sou um salmista, considerado até mesmo um poeta, eu louvo ao Senhor, eu sirvo a Deus, eu tento fazer tudo aquilo que o Senhor manda fazer, só que parece que aqueles que estão lá fora, que não fazem nada para ti, não te servem, não te ofertam, não vêm para os cultos nos domingos, parece que eles são muito mais felizes do que eu. Mas peraí, eu não estou começando, eu não estou te entendendo, Senhor. Vamos prestar atenção aqui, o salmista Asaf, ele não está blasfemando contra Deus, não. Ele está, pelo contrário, seu Adalto, ele está sendo muito mais sincero na oração dele. Porque se a gente for parar para analisar na parábola do fariseu publicano, quando Jesus ele dá o exemplo do fariseu publicano, qual foi a diferença da oração dos dois? Eles tinham o mesmo propósito dos dois, qual era? Ir para o templo para orar. Só que a oração de ambos era totalmente diferente. O fariseu chega para Deus e fala assim, Senhor, eu sou digno, né? Eu sou exaltado, eu mereço ser exaltado porque eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana, então, então eu mereço ser exaltado e ser justificado. Uma oração hipócrita. Porque se a gente for parar para analisar, Jesus em nenhum momento ele nos ensina a ser hipócrita na oração. Ele manda a gente ser sincero. Assim como o publicano foi. Como o publicano ele orou? Ele orava dessa forma, que nem sequer ele olhava para o céu e dizia assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E eu mereço tua misericórdia. E eu preciso, não que eu mereço, mas eu necessito da tua misericórdia. O que eu aprendo aqui, na primeira lição, é que, se a gente for parar para analisar, no Antigo Testamento, os profetas, os levitas, as orações deles era muito mais sincera do que os dos fariseus. Por quê? Porque a gente pensa, irmão Heraildo, quando a gente está bravo, irado com alguma situação da nossa vida, a gente não pode, não discutir, mas a gente não pode desabafar com Deus. Vamos supor, você está irado com alguma situação. Eu não vou falar que eu estou bravo para Deus, porque Deus pode me castigar e pode, sei lá, me exterminar aqui a qualquer momento. Não, se você está irado, fala para Deus, Senhor, eu estou irado. Se você não está contente com alguma situação da sua vida, chega para Deus e fala, Senhor, eu não estou contente com essa situação da minha vida. Fala para Ele. Não adianta eu estar bravo, eu estar irritado, com a minha mente totalmente poluída, e eu chegar para Deus e falar assim, Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão fiel, mas eu estou sendo hipócrita.
Lembra de Jonas? Jonas não estava querendo pregar para o povo de Nínive. E eu vou dizer o porquê que eu falo muito de Jonas. Eu vou contar um segredo para vocês depois. Jonas fala assim, poxa, Senhor, eu não vou pregar para aquele povo, porque aquele povo não merece. Ele zomba de ti, vive na bebedeira, eles não merecem. Porque eu sei que se eu pregar para eles, talvez eles não vão nem se converter. Ou melhor, talvez, se eu pregar para eles, eu sei que o Senhor vai perdoar eles, porque o Senhor é misericordioso. Jonas, vai pregar para Nínive. Eu não vou, Senhor. Jonas, vai pregar para Nínive. Não vou, Senhor. Jonas batia de frente com Deus. Mas ele estava certo? Não. Ele não estava certo. E o que nós estamos vendo aqui no salmista Asaf é a mesma coisa. Quase parecido. Só que ele está desabafando com Deus ali. Ele está contando o que ele está sentindo. Com aquilo que ele não está contente, ele está falando isso para Deus. Senhor, eu não estou contente com essa situação. E digo mais, a gente vê que o salmista Asaf, ele acabou cometendo um pecado. Qual foi esse pecado que o salmista Asaf cometeu? Talvez um pouco de murmuração, sim, mas a inveja. Porque ele mesmo fala no versículo 3, ó, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Talvez, vamos imaginar aqui. Antes, vamos falar um pouquinho de Jonas. Por que eu estou falando sobre Jonas? Porque eu já fui assim. Assim como? Assim como Asaf e assim como Jonas. Eu já fui esse cara. Você pode olhar para mim e pensar que parece ser muito bonzinho. Só que não. Alguns anos atrás, eu já tive meu descontentamento com Deus, porque eu via situações na vida, no mundo, que eu não estava feliz. Eu falava, peraí. Eu vou para a igreja, faço isso, faço aquilo, e eu não estou tendo resultado na minha vida, em todas as áreas da minha vida, mas por que aquele ímpio está tendo mais resultado do que eu? Ele merece ser exterminado. Ele não merece o perdão. Ele não merece misericórdia. Ele merece o lago de fogo. Era assim que eu pensava. E a gente vai ver mais para frente que o salmista Asaf, ele fala quase a mesma coisa que eu estou falando aqui. Só que, vamos imaginar, pessoal. Se coloca no lugar de Asaf. Você está aqui, nesta manhã, nesse privilégio de estar louvando a Deus. Nós estamos aqui. E a gente está dizendo aqui que o Senhor é bom, Ele é misericordioso. A sua misericórdia dura para sempre. Só que aí você está louvando na sua casa e você vê seu vizinho, que é ímpio, incrédulo, está lá. Traindo a esposa, vivendo em adultério, fala coisas maliciosas, coisas sujas, tem a mente impura, mas a conta bancária do cara está cheia. O cara tem o melhor carro do ano. E aí? Como fica a sua mente diante de Deus? Como fica a minha mente e a sua mente diante de Deus? Espera aí. Tem alguma coisa errada. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Era isso que o salmista Asaf estava pensando. Senhor, ele vai falar isso mais para frente. Se a gente for ver, no versículo... no versículo 12, ele fala assim, eis que estes que eu estou falando para o Senhor são os ímpios, e sempre tranquilos. Eles estão sempre tranquilos, Senhor. Eles sempre aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Em outra tradução, ele fala assim, Senhor, será que é inútil, é em vão o que eu estou fazendo para Ti? Por quê? Porque no versículo 7 ele fala que os ímpios, os olhos deles estavam como uma gordura, porque eles fantasiavam muitas coisas e eles conseguiam. Sem orar a Deus, sem ser fiel a Deus, mas eles conseguiam. Algo que eles desejavam, algo que ele era ambicioso, eles iam lá e conseguia. E talvez, salmista Asaf, o que ele queria não conseguia. O que nós vemos aqui, talvez, é que talvez o salmista Asaf, ele teve uma certa crise de identidade. Mas o que isso tem a ver com o tema? De quando eu estou fraco,
é que eu estou forte? É porque um erro que o salmista Asaf cometeu aqui, outra lição que nós tiramos, é que ele parou de olhar muito para Deus para olhar para o mundo, para olhar para os ímpios, para olhar para a prosperidade deles. O que Hebreus fala em capítulo 12, versículo 2, que nós devemos olhar assim para o autor e consumador da fé, que é quem? Jesus Cristo. Por quê? Porque se eu olhar para o homem, eu vou cair. Porque se eu olhar para o mundo e olhar para as coisas que eles desejam, eu vou começar a desejar a mesma coisa que eles desejam para eles sim. Eu estou aqui, louvando a Deus, estou olhando para o meu vizinho prosperando. Eu estou aqui ofertando, aí eu vejo o cara lá fora falando um monte de coisas erradas e dando certo na sua vida financeira. Vamos ser sinceros, irmãos, não vamos ser hipócritas. Quem nunca pensou como o Asaf aqui? Se você chegar para mim e falar assim, eu nunca fui igual a Asaf, nunca pensei, mentira, porque eu já fui assim. E se brincar, se a gente não tomar cuidado, a gente vai pensar como Asaf até hoje. Senhor, eu estou cansado. Eu não aguento mais isso. Era mais ou menos isso que o salmista estava falando. Eu estou cansado porque eu não consigo compreender isso. Como o Senhor é bom para com o povo de Israel, sendo que aqueles que não são puros têm mais resultado do que eu. Não era para ser o contrário? Possivelmente, o salmista Asaf, nesse momento, ele já estava contaminado, poluído. Não estava mais de coração limpo. Porque quem está de coração limpo não fala essas coisas. Pode ter certeza disso. Ele estava já com a inveja dentro de si, com as murmurações na sua boca, estava totalmente irritado com aquilo que ele estava vendo dos ímpios. E digo mais, estava um pouco fraco na fé, ou muito. Pois é, irmãos, é isso que dá. Quando nós começamos a olhar mais para o mundo do que para Deus, a gente começa a pensar melhor, analisar algumas coisas e falar, poxa, eu não sei se eu quero isso para mim. Eu não sei se eu vou aguentar. Porque eu digo isso porque, assim como cada um de nós aqui, digo até mesmo por mim, já passei por algumas situações parecidas com o de Asaf. Coisas que eu não entendia e eu tinha esse certo descontentamento com Deus, eu falava, Senhor, para mim não dá. Para mim não dá. E uma coisa que eu acho lindo, não vamos ver só como um lado negativo de Asaf, mas veja como um lado bom, é porque ele estava sendo sincero com Deus. E uma coisa que mais agrada a Deus não é a hipocrisia, de você se achar santo, religioso demais, achar que está tudo certinho, não. O que mais agrada a Deus é quando nós, seres humanos, caímos em si e falamos, Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu não estou contente com isso. Senhor, eu estou irado. Eu estou indignado. Senhor, eu estou com a minha mente poluída. Senhor, eu estou quase caindo. Se o Senhor não me ajudar, eu vou cair. Porque se eu for me fortalecer em uma escultura de imagem, eu não vou me fortalecer. Vai ser só ilusão. Senhor, os ímpios não se fortalecem em ti, mas parece que as forças deles são bem mais fortes do que os meus. Só que tem uma coisa, não acaba por aqui. Não acaba por aqui. E tem uma novidade para vocês. Está lá, no versículo 15. No versículo 14, olha o que ele diz. Pois de continuo, ou seja, eu ainda continuo, estou sendo afligido, e cada manhã castigado.
E se eu, no versículo 15, e se eu pensar em falar tais palavras, que palavras? Como essas aqui. Já aí teria traído a geração de teus filhos. Ou seja, e se eu, digo mais, Senhor, e se eu pensar da mesma forma que eles pensam, e se eu falar o que eles falam lá fora, eu já iria trair a geração dos teus filhos. Por quê? Porque Asaf ele era uma referência, um exemplo. Porque o salmista Asaf tinha os seus descendentes ali. Que as pessoas talvez olhavam Asaf como uma referência, como uma influência, como uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que tinha um exemplo a ser seguido. Sabe? E aí ele fala isso, Senhor, se eu talvez pensasse da mesma forma que eles pensassem, falasse isso, eu já teria traído a geração dos teus filhos, eu já teria caído, eu já estaria já na lama. Só que olha, ele continua falando, olha o que ele fala. Só eu refleti para compreender isso, no versículo 16, achei muito pesado a tarefa para mim. Foi aquilo que eu falei. Ele estava achando isso como uma tarefa muito pesada para ele, porque ele já não estava mais aguentando aquela situação. Só que é onde ele muda totalmente o contexto. Olha o que ele fala no versículo 17. Ele fala assim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Meus irmãos, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que Deus, Ele está cuidando de tudo. Ainda que você pensa, ainda que a gente pense em desistir, às vezes a gente pensa em chutar o balde, pensar que o que nós estamos fazendo aqui é inútil, é em vão, não é. Sabe por quê? Porque para os ímpios que estão prosperando agora, eles estão sorrindo hoje. Mas o amanhã, o final deles é triste. É perdição, é inferno, é lago de fogo. E talvez você que está chorando hoje, ou reclamando dessa situação, achando que Deus está sendo injusto com você, se você permanecer nele, você vai sorrir futuramente. É isso que o salmista Asaf está falando. Nenhum momento, vamos deixar claro aqui, nenhum momento o salmista Asaf falou que ele se desviou. Ele não disse isso. Ele falou que faltou pouco para que se desviasse dos caminhos de Deus. Ou seja, ele não se afastou. Sabe por que ele não se afastou? Aí está o mistério. Porque, mesmo ele indignado com tudo isso que ele estava vendo e passando, eu imagino Asaf talvez num culto, nesta manhã. Ele estava indignado com muita coisa. Vamos supor que eu estou sendo Asaf aqui. E algum irmão chega para mim e fala, pô, Jandro, paz, tudo bem? Como você está? Mesmo que eu esteja afligido e descontente com Deus, eu vou chegar nesse irmão e falar assim, está tudo bem. Mas eu sei que não está. Só que quando eu for para minha casa, eu vou desabafar com Deus. O salmista Asaf, ele não desabafou com homem nenhum, com um pastor, com um missionário, com um padre. Não, ele desabafou para quem? Para Deus. Porque é isso que nós devemos fazer. Se nós estamos bem, é com Deus que você deve falar. E se você estiver mal espiritualmente, é com Deus que você deve falar. Sabe por quê? Porque às vezes você vai desabafar com uma pessoa que você tem tanta confiança, você acha que ela vai te ajudar, ela não vai te ajudar. Pelo contrário, ela só quer saber da tua vida. E o que eu vejo na geração de hoje é o quê? Quando a pessoa está mal, ela quer postar no status que ela está mal. Emoji de choro, Irmão, de 100 pessoas que vai ver a tua postagem, uma vai te responder para saber se tu está bem. E olhe lá. Esquece essa rede social, esquece que você, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou mal. Não, desabafa com Deus. Elias, na caverna, estava desejando a morte. Senhor, não aguento mais. Foi para Deus que ele falou, não foi para o homem. E Deus foi lá, viu a situação de Elias e foi lá e sustentou Elias, com pão e água. Cuidado, irmão, para que você está desabafando? No seu momento que você acha que está fraco, no momento que você está achando que você talvez não vai aguentar mais, para quem você está desabafando? É para Deus ou para alguém? Eu não estou falando que é errado você desabafar com alguém, não, não é errado. Mas tome cuidado com quem você está desabafando. Toma cuidado.
E digo mais, olha o que o salmista Asaf ele fala. No versículo 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, o salmista estava falando, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Em outra tradução, se a gente for ver, o salmista Asaf está falando que ele mesmo se azedou. Ele estava azedo, Senhor, eu estava perturbado, eu estava com o meu espírito perturbado, eu estava mal, eu estava pensando em outras coisas, eu estava começando a falar coisas que eu não estava acostumado a falar, eu estava querendo, Deus, talvez, pensar em fazer como os ímpios fazem. Se eles fazem dar certo, então eu vou lá e vou fazer. Se eles não vão para a igreja e tem resultado, então eu vou parar de ir para a igreja para ter resultado no mundo. Vamos dizer que a tradução do salmista Asaf está dizendo isso. Só que, o salmista Asaf, mesmo com tudo isso, ele sabia que Deus estava com ele. Olha no versículo 23. Senhor, com tudo isso que a gente acabou de ler, no contexto aqui, olha o que ele fala no versículo 23. Mas, todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza ainda na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. E quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Senhor, eu estou mal, eu estou prestes a cair, mas eu sei que se eu continuar no Senhor, o Senhor vai me fortalecer. Eu sei que o Senhor é minha fortaleza, eu sei que o Senhor é meu refúgio, e eu sei que para onde eu devo ir. Porque assim como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda que você pense em desistir, e eu sei que cada um de nós pensamos em desistir, porque nós somos seres humanos, somos falhos. Tenha confiança, tenha plena certeza que Deus vai te ajudar, que Deus vai te fortalecer. Ele vai estar sempre ali, quando você estiver desabafando, estiver chorando, quando você estiver prestes a cair na lama, Deus vai estar contigo e comigo. E Ele está conosco nesta manhã. Mas você precisa crer. O salmista Asaf disse isso. Senhor, eu estou prestes a cair, mas entre eu cair e continuar te servindo e ir para a glória contigo futuramente, eu prefiro passar por tudo isso, para que um dia eu possa ter o privilégio e a oportunidade de me encontrar contigo. Gente, para finalizar, já estou finalizando. Eu sei que a tua vida não deve ser fácil. Eu sei que a nossa vida, principalmente para quem é cristão, parece que nós sofremos mais, parece que a nossa vida é um pouco mais tarefada demais. Mas lembre-se que o mundo, eles conquistam o que eles desejam, eles conseguem muitas coisas que às vezes a gente não conseguimos, mas eles não têm Deus. Eles podem pecar, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles não têm peso na consciência. Mas nós, que somos cristãos, mesmo que você tenha pouco, você tem tudo. Por quê? Você tem Deus. E quem tem Deus tem tudo. Lembra de Paulo? Quando Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, eu já vi muitas pessoas usando esse versículo de uma forma totalmente controvérsia, porque no contexto ele está falando que tudo posso naquele que me fortalece, no quê? Se eu passar necessidade, eu posso passar por isso, mas eu sei que Deus vai me ajudar a sair dessa situação, eu posso passar por um desemprego, eu posso passar talvez um momento de depressão, mas eu sei que eu posso me fortalecer em Deus, porque quem está comigo, quem está conosco, é muito maior do que tudo isso que está lá no mundo. E uma coisa que eu achei interessante, que o salmista Asaf, ele fala que, se eu pensar, falar igual como eles falavam, eu já estaria traindo a geração dos teus filhos. Uma coisa que a gente estava até conversando na aula do Ailton sexta-feira, sobre aquele cuidado que a gente deve ter com o próximo, com o irmão. Porque às vezes tem coisas que, para você não é pecado, mas para o teu irmão, pode ser pecado.
Assim como Paulo também fala, olha, se para você comer carne não é pecado, beleza, mas se para o teu irmão escandaliza, não coma carne. Asaf, ele não só pensou nele, ele não pensou em desistir, por quê? Porque ele tinha pessoas que eram descendentes dele, que via ele como exemplo. Senhor, eu só não vou me desviar devido à geração dos teus filhos. Porque eu sei que eu sou exemplo para alguém. E assim como nós, cada um de nós estamos aqui, somos referência e exemplo para alguma pessoa. E talvez você não sabe. Quando você ou eu pensar em desistir, pensa antes. Porque talvez tenha alguém que te vê como exemplo. Talvez você é inspiração para alguém. Pensa antes de se desviar. Pensa antes de chutar o balde. Pensa antes de largar o barco. Josué, capítulo 1, quando ele assumiu, estava prestes a assumir ali o lugar de Moisés, porque ele era sucessor de Moisés. O que Deus falou para Josué? Josué, vai, levanta-te, mas vai porque eu estou contigo. E eu estarei com você por onde quer que andares. Davi, o Senhor é minha fortaleza, o meu refúgio, e eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso que o salmista Asaf estava falando aqui. Senhor, depois de tudo isso que aconteceu, eu sei que o melhor caminho é o do Senhor. E eu sei que o Senhor estará comigo e sempre vai estar. Independente da minha situação, boa ou ruim, o Senhor sempre estará comigo. E o Senhor continua sendo fiel para aqueles que têm o coração puro, para aqueles que têm o coração limpo. Então essa mensagem que eu quero deixar para cada um de vós é que Deus, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso pastor. Irmão, e se você estiver se sentindo fraco, busque mais a Deus. Não veja isso como uma forma de negatividade, eu estou fraco, eu vou cair, não. Mas veja isso como uma oportunidade de você se fortalecer nele. Porque eu tenho certeza que se você entrar no teu quarto e orar em secreto, para o teu Pai que está nos céus, que te vê em secreto, Ele vai te recompensar espiritualmente falando. Amém? Obrigado pela oportunidade.